Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? O Eduardo é do Paraná. Em 2023, quando ele morava nos Estados Unidos, ele sofreu um acidente de moto indo até a academia. Mas ele não se lembra de nada do acidente. Ele se lembra do dia anterior e de 20 dias depois, quando acordou de um coma. Nesse tempo, ele teve uma EQM. E essa EQM mudou a sua vida, os seus valores e o seu conhecimento. Vamos conhecer a história dele? Essa entrevista foi dividida em 2 partes, ambas publicadas hoje. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Bom dia, Eduardo. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde está falando, o que você faz e nos conte tudo no maior detalhe possível. Muito obrigado desde já. Porém, antes de passar a palavra para você, eu queria explicar para as pessoas que estão nos assistindo que, de uma forma que nunca foi feito até hoje, você vai ler o seu relato, porque você me contou anteriormente que você voltou com alguns problemas de memória com relação a tudo que aconteceu e você conseguiu, ao escrever, ir se lembrando de tudo. E você não queria deixar de contar tudo, né? Então, eu acho que fica melhor dessa forma. Eu mesmo sugeri que você lesse, então, porque o e-mail que você me mandou está perfeito, tá? E depois que você terminar a leitura, aí a gente passa para a série de perguntas e respostas. Então, explicado isso, eu passo a você a palavra, pedindo que antes da leitura você só se apresente, conforme eu pedi, e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado você pela oportunidade de estar aqui e contar minha história, sabe? Me chamo Eduardo, antes de começar, me chamo Eduardo, eu tenho 33 anos. Tive um acidente de moto, vai fazer 2 anos mês que vem, e fiz 4 viagens astrais nesse período. Durante o acidente foram 3 meses no hospital e 20 dias em coma. E a história começa agora. Peço perdão já de antemão se eu ficar um pouco nervoso, mas eu não sou muito de me expor, mas eu acho que as pessoas precisam ouvir o que eu tenho para falar. Posso começar a leitura? Pode começar, por favor. Essa história começa no dia 28 de maio de 2023, às 10 horas de um domingo ensolarado. Eu estava indo para a academia de moto. Não posso dar detalhes desse dia, pois foi apagado da minha memória. Minha última lembrança é de sábado, às 18 horas, chegando na garagem de casa e abraçando meus filhos, que vieram me receber. Essa é a última lembrança que tenho antes de acordar 20 dias depois em um hospital após o coma. A viagem começou. Aqui eu vou explicar da seguinte forma. Eu escrevi que a viagem começou porque eu não sonho há muitos anos. Então isso para mim foi muito real. Foi muito vivo essas memórias. Então a história, na verdade, começa lá no coma, nas viagens astrais. Depois vai fazer todo um sentido e acho que vocês vão me compreender. Você diz que não sonha há muitos anos? Há muitos anos. Não sei quanto tempo. E por isso que é tão real para mim essas viagens, sabe? E tá rolando muitas outras coisas, mas vamos lá. Deixa eu voltar para a história aqui. Então eu vou começar aqui na primeira lembrança que eu tenho da primeira viagem astral, né? O primeiro lugar que tive visão de algo era uma casa enorme, igual as que eu construía. Eu e minha equipe estávamos deitados no sofá, mas não conseguíamos nos mover. A gente estava imóvel, assim, sabe? Como que eu posso explicar isso?
a gente não conseguia se mover, sabe? Se tivesse, tem esses sonhos que você não consegue se mexer no sonho, dessa forma. Peço que você explique no que você trabalha. Atualmente ou o que eu fazia? Nessa época, porque você fala que era uma casa enorme igual às que eu construía. Então você constrói casa. Nessa época sim, eu morava nos Estados Unidos, morei 8 anos fora, né? E eu trabalhava com drywall nos Estados Unidos. Então construía casas gigantescas, assim. Na minha visão, se eu tivesse como desenhar ou mostrar para vocês, ficaria mais fácil. Mas pensa numa casa enorme, uma mansão, era um estilo desse de casa, assim, sabe? Hoje você mora em Curitiba. Hoje eu moro em Curitiba, no Brasil. Fazem 11 meses que eu cheguei no Brasil. Pode continuar, então. Retomando de onde eu estava, nós estávamos nesse sofá e a gente não conseguia se mexer, assim como nos sonhos, né? Que quando você não consegue se mover. Eu estava preocupado, pois precisava entregar o trabalho. E, detalhe, a casa já estava pronta. Era o sentimento de preocupação. Eu era aficionado pelo trabalho, ver as coisas acontecerem, casas e sonhos sendo entregues. Eu fazia esse trabalho com muito amor. Porém, alguns anos antes do acidente, a espiritualidade começou a me chamar. 10 anos antes disso, foi o meu primeiro contato com algo espiritual, que mudava totalmente o meu jeito de pensar. Uma pessoa que admiro muito, e foi o primeiro oráculo que conheci. Após conhecê-la, depois de alguns meses, resolvi fazer a minha primeira consulta. E quando eu escuto coisas que só eu sabia, aí tudo que eu fui ensinado sobre religião, crenças e afins não fazia sentido. E isso abriu meus olhos para uma busca que está sempre acontecendo. Como eu falei para uma amiga esses dias, encontro todos os dias o que vim buscar aqui. Por que eu estou falando isso? Todo esse caminho desses 10 anos me fez compreender que eram viagens astrais. Quando eu acordei, o que eu estava sentindo, as coisas que eu entendi, os espíritos que eu vi, que já vou chegar lá, mas tudo bem. Esse caminho todo espiritual, digamos assim, porque fui criado numa família católica, e quando uma pessoa chegou falando para mim coisas que só eu sabia, aí eu falei, espera, tem mais coisa aí nessa vida, não é só ir na igreja e falar amém, Jesus. Perdão se fui indelicado, mas é isso. Dado esse breve contexto, voltamos ao primeiro local. Após algum tempo, ou dias, não consegui entender o tempo lá dentro. Chega uma voz feminina de uns 45 anos. Só consigo sentir a sua presença e ouvir sua voz, pois continuo imóvel. Ela tira as pessoas que eu achava ser minha equipe de trabalho, que estavam ali naquele sofá gigante, dizendo que o lugar deles não era ali. Quando aconteceu isso está vindo agora na minha memória. Quando ela tira essas pessoas, não era funcionário, era algum espírito que não estava querendo alguma coisa comigo ali, entende? E não era esse o objetivo do que eu estava fazendo lá, sabe? Ela tira as pessoas que eu achava ser minha equipe de trabalho. Em seguida, diz que podem me levar para o andar de baixo. Não compreendi na hora, mas hoje entendo que essa família que cuidou de mim quis fazer na própria casa. Não tinham outras pessoas lá sendo cuidadas, ou sequer parecia um hospital. Porém, tinha um quarto com todo equipamento hospitalar no andar de baixo, e para lá que me levaram. Aí eu dormi a primeira vez, como eu expliquei da outra vez, eu não lembro essa história de dormir. Cada vez que eu dormia, acordava de uma forma diferente dentro dessa viagem, e não sei se foi já no primeiro dia ou dias depois, se eu dormi no andar de cima, não lembro direito. Tá, então vamos fazer assim, até para eu entender melhor, eu vou, quando necessário, fazer algumas perguntas interrompendo você. Tá. Você falou de uma voz feminina que chegou perto de você e depois você falou em família que cuidou de você. Aham.
Então, não era só essa voz feminina? Tinha mais gente cuidando de você? Tinha mais gente. Na verdade, quem cuidou de mim mesmo, quem me explicava, eu não lembro em palavras assim, mas eu lembro de uma criança me explicando várias coisas. Ele parecia um médico, mas era uma criança de 11 anos. E era nessa mesma casa? Nessa mesma casa. Nesse andar de baixo, essa criança apareceu a primeira vez nesse quarto, né? E começou a conversar comigo, explicar o que estava acontecendo. Eu digo uma família, porque mais para frente aqui, quando eu for chegar nessa parte, já está quase chegando, eu vou andando num lugar e eu escuto 3 pessoas conversando, que é um homem, essa mulher de 45 anos e o menino de 11 anos. Então, por isso eu sei que é uma família. E eu sinto que era uma casa para me curar lá, sabe? Era uma coisa assim... Você, naquele instante, você sentia ter a mesma lucidez que você tem aqui? Ah, sim, sim. Como se fosse a continuação de uma realidade daqui? Exatamente, como se fosse outra realidade. Como eu expliquei anteriormente, que eu não sonho há muito tempo, então para mim foi muito real. É como se eu acordei lá, estou vivendo isso aqui agora, entende? Ou seja, você não se sentia meio bêbado, por exemplo, não? Não, não. Não, até porque assim, para mim era real, né? Como isso tudo aconteceu durante um coma, eu não parecia ser algo que não fosse real. Era um sonho gigantesco, muito real. A casa tinha paredes, existia céu, era tudo como se fosse uma realidade normal aqui. Tudo como se fosse aqui. Pode seguir, por favor. Tá, deixa eu voltar aqui. Você falou da primeira vez que você dormiu. Aí a primeira vez que eu dormi, tá. Quando acordo a primeira vez, tem um menino de 11 anos de branco. Um menino que eu já falei, mas tudo bem. E ele começa a me explicar tudo o que está acontecendo comigo. O menino de 11 anos era o curandeiro médium, cada um que entenda como fizer sentido. Esses primeiros dias eu dormia muito. Eu lembro de acordava, olhava e dormia. Acordava, olhava, sempre nesse quarto, né? E dormia de novo. Existia a noite? Nesse momento eu não enxergava o céu, né? Nesse quarto não tinha janela, assim, não conseguia enxergar se tinha céu ou ainda não. Mas já vou chegar lá também. Esses primeiros dias eu dormia muito. Porém, uma noite eu me desprendi e comecei a flutuar pelo andar. Aqui faz todo o sentido de ser real, porque o meu corpo ficou lá no quarto e eu me desprendi. Então, assim, nossa, isso é muito doido agora. Falando isso, eu tô muito, muito doido. Porque, assim, todo esse caminho que eu fiz de entender de mediunidade e tudo mais, eu sabia que eu estava me desprendendo. Então, foi real, entende? Muito louco isso. E você não ficou surpreso na hora? Você achou natural? Não, era normal. Era como se a minha vida fosse aquilo ali naquele momento, entende? Como se eu tivesse acessado outra linha do tempo. Esses primeiros dias eu dormia muito. Porém, uma noite eu me desprendi e comecei a flutuar pelo andar. Sabia que estava desprendido do corpo, mas não conseguia ver nem o corpo, nem o fio de luz que todo mundo tem. De repente, entrei em uma sala toda de vidro e no meio havia um carro, uma Ferrari 1950 cinza e quadros na parede. Era um quarto só para o carro. Continuei andando, flutuando, porque assim, eu não via meu corpo, né? Porque eu tô dizendo andando, flutuando, eu não conseguia ver um corpo. Você por acaso tem algum gosto especial por carros ou por Ferrari? Não, não. Foi bem pontual mesmo, assim, e essa Ferrari, eu pesquisei o modelo, o ano e tal, era bem aquela mesmo, que é uma antiga, assim, bem... Mas não... nada a ver comigo. Não faz parte do seu imaginário? Não, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo, sei lá por que dessa Ferrari. Era uma casa bem estranha, essa parte de baixo. Em cima era normal a casa, e a parte de baixo era estranha. Continuei andando e flutuando.
e cheguei em uma área que tinha abertura para fora, mas eu não conseguia ver o céu, só a luz do sol. Tinha pessoas na mesa, mas não consegui ver ninguém, só ouvir. Esse ouvir, na verdade, é sentir, tá? Continuei em frente e no final do corredor havia uma porta de vidro fumê, e eu fui até ela e abri. Quando eu olhei, eu fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo sentia que conhecia aquele lugar. Era uma escada gigantesca que descia até uma praia. E no meio dessa escada haviam entradas para a direita e esquerda, onde estavam acontecendo milhares de coisas em simultâneo, com milhares de pessoas, como se fosse um tesseract, aquele cubo infinito. Eu escrevi que eu não sei como escrever. É isso que você ia perguntar, o que é o tesseract? Eu até já perguntei na nossa primeira conversa, você já me explicou. Eu vou colocar aqui no vídeo para as pessoas um desenho de tesseract. Porque daí dá para entender como era essa escada, que o tesseract é um cubo expandido, tridimensional. Tridimensional é o nosso, mas é como se fosse infinito. Você olha aqui, se as pessoas pesquisarem o que é tesseract, elas vão ver que é uma coisa infinita que não tem fim. E era o que era essa escada naquele momento para mim. E eu começo a descer alguns degraus dessa escada. É muito gigante. Aquela casa enorme era só uma portinha para tudo aquilo que estava acontecendo atrás da porta. Não lembro bem como saí dali, mas tenho um sentimento que foi o menino que me chamou, dizendo que não estava pronto. Automaticamente voltei para o corpo deitado na cama que estava antes. Era um quarto bem bacana. Certo dia, eu durmo e acordo no estacionamento de um lugar. Aqui cabe um comentário. Ele falou que você não estava pronto, o que me faz pensar, não está pronto para ficar lá. Aí você retornou para um estágio anterior, onde você, pelo que eu entendo, estava numa cama, sendo cuidado para voltar para cá. Exatamente. E assim, todo o caminho da história faz sentido com isso que você está falando. Eu não estava pronto para descer a escada. Aonde essa escada ia levar, não sei, mas esse era o sentimento de que, não, volta aqui que tem coisa para ser curada, restaurada, não sei. Certo dia, eu durmo e acordo no estacionamento de um lugar. Parece o estacionamento de um hospital, que mais parece os fundos de um bar. Era um lugar meio sombrio esse lugar, sabe? Continuo imóvel na cama, tentando chamar alguém para me tirar dali, mas ninguém aparece. Passado algum tempo, começa a chover muito, e alguém me leva para dentro do prédio. Não consigo ver pessoas, só vejo como se fosse uma essas camas de hospital com rodinha, que empurra, e alguém me levou para dentro do hospital. É um lugar estranho, com luzes vermelhas. Se parecia muito com um bar de filme de terror. Senti a dor na minha perna direita ali, mas ainda não compreendia por que estava ali. Não sei quanto tempo ou dias se passaram. Dormi de novo. Eu lembro desse lugar assim, sabe? Era como se fosse um bar mesmo. Eu perto de um bar, numa cama de hospital pro lado de fora. Muito esquisito assim, sabe? E não que eu sentisse a dor física igual a gente sente aqui, mas o sentimento de sentir a dor, sabe? Que alguma coisa tinha na minha perna direita. O menino de 11 anos não te acompanhou nesse bar? Não, o menino, a partir da casa, não teve mais, ele era lá naquela casa, né? Dormi de novo e acordei na casa de novo, nessa primeira casa daí, né? Quando acordei, sabia o que tinha que fazer, mas não ouvi ninguém na casa. Me desprendi e sabia que tinha que ir até a escada. Eu voltei quando eu acordei, né? Acordei do outro sonho. Eu voltei para aquele quarto, cama hospitalar, e quando eu cheguei lá, eu tive esse sentimento. Se desprender e ir na escada. É isso que tinha que acontecer. Talvez esse bar aí era alguma coisa umbralina, não sei. Doido, isso veio agora também, essa informação.
Acordei na casa de novo. Quando acordei, sabia o que tinha que fazer. Não ouvi ninguém na casa. Me desprendi e sabia que tinha que ir até a escada. E assim eu fiz. Abri a porta e comecei a descer. Nas primeiras saídas, festas, pessoas elegantes, piscinas. Era como se fosse... Vamos pegar essa mansões, assim, a elite de financeira era no começo da escada, certo? Festa, piscina, era mais ou menos dessa forma. Desço mais e começo a ver inúmeras coisas acontecendo, como se o tempo passasse diferente em volta da escada. Como que eu vou explicar isso? Tava tudo acontecendo em volta dessa escada, né, nessas bolhas, que eram inúmeras situações desse Tesseract, e dentro da escada, como se tivesse parado o tempo. Como se ali não estava acontecendo nada, é só dentro da escada que não rolava nada. Algum tempo depois, cheguei em uma casa simples de praia de madeira, com areia no chão. Eu digo de praia para contextualizar. Plantas na frente, e ali sabia que era só continuar até a praia. Continuei descendo e cheguei. Eu estava estupefato. Eu cheguei aonde? No final dessa escada era a praia. Só que assim, eu nem sei quanto tempo eu andei, eu flutuei, fui vendo tudo aquilo ali que estava acontecendo e fui seguindo. Inclusive, tinha montanhas no meio dessa escada, assim, como se essa escada passasse por meio de montanhas para ter um dimensionamento do tamanho que era isso daí, sabe? Ali conseguia ver como a vida é bonita. Mar verde, céu azul e um sol maravilhoso. Isso faz muito sentido com essa história do dinheiro, sabe? Da parte de cima da escada ter todo aquele glamour, todas essas pessoas, mas o que me deixou maravilhado foi a natureza, entende? Isso fez sentido agora. Daqui a pouco o tempo inverte e vira noite de uma hora para outra. O céu é muito diferente. Tem planetas gigantes, bem pertinho, várias luas. É como se pega um céu desses filmes de ficção científica, né, que tem um monte de planeta e que como se a gente olhasse aqui para o céu e essas bolinhas, que é uma luneta ao contrário que a gente enxerga, tivesse na nossa cara aqui, bem pertinho, a gente conseguisse ver, sentir o calor deles e tudo mais. Você se surpreendeu? Muito, muito. Aquilo era novo para mim, assim. Apesar de eu estar indo e fazendo as coisas conforme eu sentia, andando nessa escada, por exemplo, era muito... Eu estava o tempo todo surpreso, porque... Não era um ambiente familiar para você? Não, era tudo novo e muito real, assim, sabe? De repente abre uma porta de luz nessa praia, né? E 2 senhores de branco me levaram através dela. Eles vieram, não conseguia ver o rosto deles. Dois senhores, assim, eu lembro que eram pessoas velhas, assim, estilo ancião. Desculpa falar velha. E a altura deles? 1,90 m, grande, não lembro, eu não via rosto, né? Eles eram grandes, assim, talvez mais de 2 metros, 1,90 m, 2 metros. Como é que você concluiu que eram velhos se você não viu o rosto? Sentimento. Isso tudo que eu tô falando, quando eu escutei fazer tal coisa, é o sentimento é simplesmente sentir, entende? Mas isso no que diz respeito à comunicação e às pessoas. Porém, o planeta e a praia é como se você enxergasse mesmo. Sim. O planeta e a praia... O cenário eu enxergava perfeitamente.
perfeitamente. Eu tenho na minha cabeça aqui a imagem, já falei isso antes, né, na outra conversa que a gente teve, que se tivesse alguém que conseguisse desenhar a minha descrição, seria incrível, assim, sabe? De repente abre uma porta de luz e 2 senhores de branco me levaram através dela. Acordo em outro planeta. Me sinto machucado. Esse planeta é no futuro. Cheio de máquinas, prédios gigantesco, coisas, carros voando, robôs. Eu estava jogado em uma espécie de ferro velho. Quando observei as pessoas, todo mundo tinha uma máquina acoplada no corpo. E como qualquer hierarquia de qualquer lugar, tinham máquinas Ferrari, a Ferrari de novo, até a cor das máquinas, e as máquinas que podiam pifar a qualquer momento, levando a óbito. Percebi que aquelas máquinas mantinham as pessoas vivas. Olhei para baixo e eu não tinha essa máquina. Porém, sabia qual peças do ferro velho usar para construir a minha. E assim construí a minha máquina para sobreviver. Comecei a andar por lá e daqui a pouco chego em um lugar gigante, tipo a Times Square, em Nova York, só que 100 vezes maior. Robôs gigantes no meio das pessoas, vários telões, era em Nova York. E quando vejo uma data em um deles, 3.200 e alguma coisa. Falei, caramba, preciso voltar para onde estava. Voltei para o mesmo local que acordei no ferro velho, encostei e dormi. Naquele momento, sabia que quando dormia, acordava em outro lugar. Aí que tá. Esse sabia também é esse sentimento, entende? Era tudo muito novo, tudo me impressionava, porque não, né, era muito real, só que eu tinha sentimentos do que fazer, como fazer, o time das coisas, sabe? Você falou que você acordou em outro planeta, certo? Aham. A questão de futuro e a questão da data de 3.200 passam a ser relativas, porque a contagem de anos, por exemplo, para um judeu, nós não estamos no ano 2025, é 5.000 e tanto. Quando você fala 3.200 e é outro planeta, pode ser que esse futuro que você vivenciou seja atual, tá certo? Perfeito. Assim, como eu escrevi esse texto todo numa epifania, que durou várias horas, como você bem sabe, eu acredito que eu estou descrevendo como futuro aqui para as pessoas poderem entender, correlacionando com o nosso ano, né? 2025, que estamos agora, para 3.200, como se pega um filme de novo de sci-fi, que tá lá o ano 3.200, tem carro voando, robô e tudo mais, entende? Eu acho que é meio para contextualizar, para trazer para um tempo que a gente consiga compreender. Sim, e você explicou super bem isso. Fazendo outra pergunta sobre essa máquina acoplada ao corpo, isso é interessante porque isso é mais ou menos algo que já começa a acontecer aqui também. Né? Você tem, de várias formas, nem precisamos falar sobre isso. Agora, você dizer dos robôs gigantes no meio das pessoas também é algo que começa a fazer parte de um cenário possível, que começa a deixar um pouco mais ao longe aquela ideia de que isso é só ficção científica. Sim, começa mesmo. Então, vai em frente agora. Tá. Inclusive, deixa eu fazer um ponto aqui que me veio agora. Quando eu escrevi sobre essas máquinas, e eu lendo agora, me veio um filme que as pessoas têm um tempo no braço. Já viu esse filme ou não? É com Sean Connery, não? É um filme antigo? É antigo, mas basicamente
é assim, as pessoas têm um tempo no braço, é o tempo de vida delas. As pessoas mais pobres têm 24 horas e vivem um dia pelo outro, e as pessoas mais ricas têm muito tempo, e o dinheiro das pessoas naquele local é o tempo. Essa é a moeda. A nossa moeda hoje é o dinheiro. Há 500 anos atrás, a moeda eram animais, eram comidas da floresta, era outra moeda de troca, entende? E qual a relação que você faz isso com a sua história? A relação eu faço nessa parte da máquina. Foi isso que eu senti, assim, que as pessoas que tinham uma máquina mais potente, melhor e tal, longevidade gigantesca. E as pessoas como a minha do ferro velho, montado com sucata ali, era uma máquina que não ia durar muito tempo. Quando você estava nesse planeta, você se sentiu já conhece esse lugar, alguma coisa assim? Não senti que conhecia. Assim, é interessante porque, assim, como é que eu vou explicar isso? Eu sentia que aquilo era real, que era o momento que eu estava vivendo, não tipo assim, eu sabia que eu estava no hospital e estava tendo isso. Não, eu estava vivendo aqueles momentos, entende? E quando aquele garoto falou, eu acho que foi ele que falou que você ainda não estava pronto, isso ficou enigmático para você ou naquele instante você meio que magicamente sabia ao que ele se referia? Quando ele falou isso, acho que a gente até comentou sobre isso, não lembro agora, era um sentido assim, não está pronto ainda, não está curado para descer desse lugar. Mas você não sabia que você tinha tido um acidente nem que você tinha uma vida aqui? Não. Para mim, isso aqui, por 20 dias, vamos colocar no tempo do coma aqui, que foi tudo isso aqui, né? Isso aqui era o que eu estava vivendo. É como se eu estivesse dentro de um sonho, vamos colocar assim, muito real. Sem nenhuma lembrança dessa realidade daqui. Não. Era como assim, eu acordo aqui hoje, trabalho no que eu trabalho e vou trabalhar. Dormi, acordei em outro lugar e continuei a vida e é isso aí, entendeu? A vida é isso aqui que eu tô vivendo agora, entende? Aí, dormir nesse local, nesse ferro velho, né? Nesse planeta, foi o lugar mais rápido, foi bem rápido essa passagem por esse planeta aí do futuro, que não sei se é futuro, mas tudo bem. E vamos lá, esse seria o terceiro local, né? Quando acordei, estava em uma casa toda colorida, com luzes de várias cores. Eu consigo descrever perfeitamente essa casa para alguém que sabe desenhar. Enfim, acordei nessa casa em uma rede. Era meio sombria, não de assustador, mas uma vibe densa. Daqui a pouco começou a chover e senti o cheiro da vegetação. Estava no Brasil. Sabia que estava. Caralho. Por que a emoção nesse ponto? Que eu precisava voltar para cá. Precisava vir para casa. Uma das mensagens que eu quero passar é que as pessoas falam tanto do Brasil e esse lugar aqui é tão maravilhoso, cara. Existe uma força aqui no Brasil, força espiritual, uma força mediúnica, uma força das florestas, uma força que não existe em nenhum outro lugar do mundo. E por isso que as coisas são como são aqui. Por isso a dificuldade, de várias formas, que todo mundo está cansado de falar, que eu nem vou citar. Por isso as coisas são como são aqui. De tão valioso que é esse lugar aqui, sabe? E era pra cá que eu tinha que vir, e é aqui que eu tô, e eu sei por quê agora. Depois você vai explicar melhor esse porquê. Tá. Já vamos chegar lá. Estava no Brasil. Sabia que estava. Quando me dou conta,
sinto que essa casa é de um tio meu. Quando sinto o cheiro da chuva e da vegetação, preciso sair da casa. Levanto da rede e começo a me direcionar para as escadas laterais. Escuto vozes me pedindo para ficar, que precisam de mim ali, mas sinto que preciso ir. Essas vozes, eu tenho o sentimento de que era a mesma energia que eu sentia das pessoas que estavam no sofá na primeira vez, que não eram para estar lá. Escuto vozes me pedindo para ficar, que precisam de mim ali, mas sinto que preciso ir. Não estava me sentindo bem dentro dessa casa. Quando chego no meio da rua, uma rua de areia, árvores para todo lado, a chuva cai sobre minha cabeça. Não vejo nem sinto meu corpo, mas sinto a bênção que é estar embaixo daquela chuva. E começo a caminhar mata dentro. Fica meio estranho para as pessoas entenderem isso de, pô, eu não vejo o meu corpo, mas estou sentindo a chuva. É o que eu falei do sentimento. Assim como eu falei várias vezes que eu sabia o que fazer, ou que quando o menino falou que eu não estava pronto, eu sabia que não estava pronto porque ainda não estava curado o suficiente para ir para, sabe? É o sentimento dessas coisas. O sentimento, ele era constante nos vários locais que você esteve? Não era constante porque, assim, é como se eu tivesse vivendo esse momento agora. Então, igual eu tô aqui agora falando no vídeo, tô sentindo várias coisas, é esse sentimento do que estava acontecendo no momento. Em algum momento você teve o sentimento que gerava em você uma compreensão do lugar que fosse muito similar ao nosso sentido da visão aqui? Você conseguia enxergar detalhe de cor, um vermelho mais escuro, um vermelho mais claro? Do cenário, tirando o corpo, completamente. É como se... Aí que tá. Vou exemplificar dessa forma. Eu tô aqui olhando para você. Tenho a visão de tudo que tá à minha volta, tudo que tá acontecendo, as cores, tudo. Mas eu não vejo meu rosto. Esse é dessa forma que eu enxergava. Como se eu enxergasse em terceira pessoa. Entendeu? Por isso eu digo de não ter corpo, porque eu não olhava pro meu corpo, olhava sempre em terceira pessoa. Você tinha uma visão esférica? Você enxergava para todas as direções ao mesmo tempo? Normal, não, enxergava normal, igual aqui a gente enxerga normal. De alguma forma você precisava se virar. Sim, sim. Mesmo sem ter um corpo definível, você tinha a sensação de precisar se virar. Da mesma forma. Assim, eu tinha que olhar para onde eu estava indo, o que eu estava fazendo, que é exatamente igual a visão que a gente tem aqui. Ok. Depois dessa chuva, começo a caminhar mata dentro. Nesse momento, me vem a cena do Curupira, em uma série da Netflix, quando ele sai da cadeira de roda do centro da cidade e volta para a mata. Foi exatamente o que aconteceu. De começo, estava me sentindo fraco, andando devagar, mas aos poucos, a força da floresta foi entrando em mim. Eu senti a força que aquele lugar emanava. E continuei andando novamente. Cheguei em uma praia, bem roots, natureza intocada. Tinham árvores enormes na beira-mar, uma biodiversidade em completa comunhão. Fiquei ali naquela praia, contemplando por horas tudo aquilo. Esse lugar, depois de ter caminhado por dentro da mata, era uma praia nativa. Não tinha gente para encostar lá, sabe? Tinha árvore na praia. Eu não me recordo de um lugar de ver árvores gigantes, assim. Eu acho que Madagascar é dessa forma, que tem uma floresta perto da praia, assim. E era um lugar como esse, assim, sabe? Você sentia que você estava no Brasil? Sim. Eu disse Madagascar porque eu não sei. Eu vou pesquisar depois para saber se é dessa forma, mas de alguma me veio essa intuição dele.
E o seu sentimento qual era quando você estava nesse local? Nossa, estupefato é a palavra. Toda vez que eu estava perto da natureza, isso estou tendo essa compreensão agora também, que no final da escada também era praia, né? Natureza e tal. Era um sentimento de sublimação. Era um sentimento de tranquilidade, era estar perto da natureza, sabe? Não lembro como, me vejo em um barco indo para outro lugar. Eu não lembro de ter embarcado nesse barco. Deixa eu pôr o mouse aqui para não me perder. Eu não lembro de ter embarcado nesse barco, certo? Eu não sei se eu dormi. Eu lembro de estar contemplando toda essa maravilhosidade da natureza e daqui a pouco, pum, tô dentro do barco. Não, nos outros, como eu disse, eu dormi e acordei em outro lugar. Eu não, sinceramente, não me recordo se foi dessa forma. Não lembro dessa parte. Mas acordei nesse barco. Quando chego ao destino, nesse caminho desse barco, não demorou muito tempo, não fiquei muito tempo nesse barco, sabia que estava na Amazônia. Essa casa que eu estava era em algum lugar de Santa Catarina. Quando chego lá, na Amazônia, ando por uma trilha de areia e chego em um local todo de vidro, cheio de flores, parece estilo uma floricultura, mas de alguma forma sei que ali é um aeroporto. Por que eu estou dizendo isso? Novamente vem a história do desenho. Se eu pudesse descrever esse prédio, porque era uma coisa muito grande, de vidro, estilo um aeroporto. Imagina uma caixa grande, que o aeroporto você consegue ver os aviões na frente lá, né? E é tudo de vidro, assim. Então era parecido com isso. De frente para o mar. Sentado em uma mesa comprida. E do outro lado, assim, a mesa comprida aqui, eu estava nesse lado da mesa e a minha mãe estava do outro lado. Sua mãe é viva? Minha mãe é viva, é viva, bem presente. Não lembro da conversa, mas sei que deu umas puxadas de orelha nela, como sempre. Mas estava feliz dela estar ali comigo, fazia parte da cura. Aí é novamente o sentimento de estar entendendo o que estava acontecendo. Não que eu soube, então, novamente, tô lá no hospital, tô vivendo, não. Sabia, isso é igual intuição, acho que casa bem aí, sabe quando você sente, tipo, não é pra mim, ou é pra mim, vou por aqui, eu vou por ali, você sente, esse é o X da questão aqui. Depois de um tempo, ela tinha que pegar o barco e sumiu. Saí daquela casa, daquela sala, para a parte de trás, e era a floresta. A floresta mãe de tudo. Eu fico emocionado porque é muito forte. Se as pessoas conseguissem sentir o que eu sinto numa montanha, numa mata, eu acho que ficariam assim também. Mas numa montanha, numa mata no Brasil ou em qualquer lugar? Em qualquer lugar, tá tudo conectado. O que toca a terra tá tudo conectado. Mas a sua emoção me deu a impressão, na primeira vez, de estar ligado ao que você tem a fazer no Brasil. Sim, e assim, essa força espiritual de floresta é muito mais forte no Brasil. Que eu andava bastante no mato nos Estados Unidos, inclusive caminhava descalço na floresta, em alguns lugares lá. E sentia também uma força, mas não como aqui. Não é como aqui. É bem diferente, sabe? É bem mais forte aqui. Chorei bastante. É emocionante. Aquela força me chamava. Comecei a caminhar e daqui a pouco a correr. E sentir toda a força que aquele lugar me proporcionava. O exemplo que eu usei do Curupira cabe bem aqui, sabe? Que foi bem dessa forma. Perfeito. Do jeito que tá na série lá, que ele vai se arrastando na floresta de começo, sai da cadeira de roda e daqui a pouco ele começa a correr daquela forma. Era a floresta me curando, sabe? Hoje,
contando aqui tudo que eu entendo, daí eu vejo que era uma cura acontecendo, né, nesse lugar aí. Certo ponto do dia, umas 15 horas, adormeci embaixo de uma árvore e acordei chorando no mesmo lugar. Estava com um sentimento de saudade, mas não sabia de quem. Quando olho na mata, vejo uma trilha e começo a andar por ela. Tá, aqui, deixa eu não sei se eu escrevi, se eu repetir, me desculpe, mas vou ter que falar essa parte. Nessa parte que eu adormeci na mata, tinha uma onça preta, uma pantera. E ela que mostrou essa trilha que eu tinha que caminhar. De alguma forma, nesse sentimento de entender o que estava rolando, ela dizia, vá por aqui, essa que é a trilha, sabe? Hoje eu sei quem é essa pantera. Como assim você sabe quem é essa pantera? Você vai nos contar? Não sei se eu posso, mas vou saber até o final. Quando olho para trás da árvore, vejo uma pantera protetora. E sem falar, ela pede para eu dormir novamente. Quer dizer, ela é... Eu escrevi sobre ela? Certo ponto do dia, umas 15 horas, parecia adormecer embaixo de uma árvore, acordei chorando no mesmo lugar, estava com um sentimento de saudade, mas não sabia de quem. Quando olho atrás da árvore, vejo uma pantera protetora e, sem falar, ela pede para eu dormir novamente. No meu texto não tem essa parte. Olha só, vou ler como está aqui para você. O seu texto é o que você me mandou por e-mail? Eu acho que eu fiz alguma alteração que me veio na hora que eu te mandei. Porra, caraca, que doido. Então talvez o que eu te mandei tá mais corrigido do que o que eu tô lendo. Mas ele tá bem igual, né? Até aqui esteve idêntico. Que doido. Eu vejo uma pantera protetora e, sem falar, ela pede para eu dormir novamente. E você acorda em um terreno que sentia ser na África. Isso não tá aí? Tá aqui. Só não tem só a parte da pantera que não tá aqui. Quando olho na mata, vejo uma trilha e começo a andar por ela. A trilha que a pantera havia indicado o caminho que eu devia seguir. Chego em um terreno que parecia ser na África. Chão batido, rachado de sol, muros inacabados, uma fogueira apagada, e nesse momento parecia ser meio-dia sol a pino. Começo a andar por aquele terreno e daqui a pouco aparece um homem negro de 2 metros de altura. Os olhos dele eram vermelhos com dourado e ele me encarou. E começamos a andar circularmente como leões que se preparam para o ataque. Em um momento, ele para, me olha nos olhos e fala, tá na hora de voltar. É muito engraçado que eu lembro claramente disso. A gente tava nessa dança que nem leões se encarando. Ele para assim, só dá uma risada assim, tipo, você não tem nem chance comigo, cara. Vai mais ou menos dessa pegada assim. E fala, tá na hora de voltar. E me dá um tapa no peito. No mesmo momento, acordo no hospital com os médicos tirando um tubo enorme da minha boca. Minha mãe fala que quando acordei e falei as primeiras palavras foram, lá é bem melhor que aqui. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Eduardo. Você vai amar e o link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque isso ajuda você a saber quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-lo?